A paz para todos. Louvado seja o Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler um texto aqui em João, capítulo 20, versículo 24. João 20, 24. Vamos ler de pé, né? Vamos ler de pé, palavra de Deus. Os irmãos vão passar bastante tempo sentado. Vamos esticar as pernas um pouco. João, capítulo 20, versículo 24. A incredulidade de Tomé. E Jesus aparece novamente aos discípulos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Vamos fazer uma oração. Grande Deus, louvado seja o teu nome, a ti toda a honra, glória, louvor e adoração. Louvado seja, ó Deus, porque tu ressuscitaste, tu estás vivo, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças te damos pela tua palavra, graças te damos, ó Deus, pela iluminação que tem nos dado, ó Deus, para transmitir a tua palavra, à tua igreja, ao teu povo. Ó Deus, ó Deus, comigo nesta noite e me ajuda, Senhor, na transmissão da tua palavra. Que a tua igreja se regozije, se edifique e se fortaleça na tua presença. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Nós acabamos de ler esse texto e vimos aqui a incredulidade de Tomé, não é? Quando Jesus estava ressuscitado. E nós podemos ver aqui, irmãos, que incredulidade ou dúvida não combina com fé, não é? A incredulidade, não é? Ela é uma pedra de tropeço. Ela impede, né, que o crente receba as bênçãos de Deus. E o ímpio também. Enquanto for incrédulo, enquanto for coração duro, enquanto for uma pedra de incredulidade, ele não pode receber a bênção de Deus, que é a salvação. Tem que haver no seu coração uma transformação, uma conversão, e quem faz isto é o Espírito Santo de Deus. Na vida do homem, do ímpio, do pecador, que vive no pecado, longe de Deus, afastado de Deus, fazendo a sua própria vontade. Graças a Deus por isso, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a nós anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e o operar é do Espírito Santo. Então, nunca devemos duvidar do amor de Deus.
também devemos ter fé em Deus, porque a dúvida causa medo e o medo pode nos paralisar. Se nós lemos Hebreus 11:6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É preciso ter fé. E a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, que é transmitido através do ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tudo isso junto, o Espírito Santo está agindo no coração daquele que está nas trevas, no pecado, longe de Deus, como inimigo de Deus. Tudo isso é Deus quem faz, é a graça de Deus quem faz. Nós somos apenas vasos, instrumento nas suas mãos. E quando anunciamos a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando, e aquele que Deus quer salvar, dá o dom da fé e salva. Irmãos, Romanos 14:23 diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado, diz a palavra de Deus. Romanos 14:23. Tudo que não provém de fé é pecado. E aquelas palavras maravilhosas que Jesus disse a Pedro, quando ele foi caminhando sobre as águas, ao encontro do Senhor: homem de pequena fé, por que duvidaste? Infelizmente, irmãos, tem muitos crentes que duvidam, não sabem nem se são crentes, não sabem nem se são salvos. Sabia disso? Tem muitos crentes que estão no meio da igreja e não sentem o confessar do Espírito Santo, falar do seu Espírito Santo lá no centro do interior, dizendo que ele é selado, que ele é de Cristo, que ele é salvo. E ele fica na dúvida. Eu não sei nem se sou salvo, eu não sei nem se Deus existe. Tem tantos crentes assim, na incredulidade no meio da igreja. Precisa se converter, precisa ouvir a palavra de Deus, precisa aprender da palavra de Deus, precisa saber o que é necessário para ser salvo, que é entregar a sua vida a Cristo, é crer e não duvidar, é crer somente. Difícil crer? Crer somente, porque o Espírito Santo está aí, trabalhando para dar fé, para aumentar a fé, para convertê-lo. Ele tem que se dispor à voz do Espírito Santo e não permanecer com o coração endurecido, fugindo da presença de Deus. Por que duvidaste? Então, irmãos, incredulidade não combina com fé. São duas coisas opostas. Se eu sou crente, então eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas de Deus, ainda que não veja, ainda que não sinta, mas eu creio porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel a Ele mesmo, que Ele prometeu, Ele cumpre. Ah, mas está demorando muito, mas não aguento mais. Ah, mas eu vou morrer e essa promessa... O Senhor prometeu e vai cumprir. Se Ele prometeu que vem buscar a sua igreja, Ele um dia vai buscar a sua igreja. Se Ele prometeu que vai arrebatar o seu povo que está vivo, Ele vai arrebatar o seu povo que está vivo. Se Ele prometeu que os que estiverem mortos serão ressuscitados, serão levados, transformados, isto vai acontecer. Mas pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 30, não importa. A palavra dele está de pé. Em nenhum momento ele vai dizer: ah, me arrependi de tudo isto, não quero mais fazer essa obra com aqueles miseráveis pecadores. Eu quero agora estar na minha glória, no meu trono, com meus anjos, com meus filhos, sentado
nas mansões celestiais. Jamais ele vai dizer isso, porque ele é fiel a ele mesmo. Ele prometeu, ele cumpre. O pacto está lançado, está feito. Ele não vai recuar nem retroceder de jeito nenhum. No texto que eu li, nós podemos ver 3 coisas. Uma delas está no que eu li, que foi na segunda aparição de Cristo, porque Jesus apareceu 2 vezes aos discípulos. Era um domingo, eles estavam reunidos numa casa de algum conhecido, de algum dos discípulos. Estavam os 10 reunidos. Os 10, porque Judas tinha se enforcado e Tomé estava fora. Estavam os 10 reunidos. Se havia mais fora os 10, né, outros crentes, nós não temos conhecimento. Mas estava lá os discípulos reunidos numa casa. No dia do domingo, em comunhão. Talvez comentando a respeito da morte de Cristo, né, do seu sepultamento, do sacrifício que ele passou, talvez orando, cantando ao Senhor, agradecido a Deus por estar ali, agradecido a Deus pelo que ele fez, a sua obra, que Jesus concluiu, a obra de salvação. E naquele momento, nas 2 ocasiões, Jesus apareceu e disse as seguintes palavras: paz seja convosco. Certamente ele viu que o povo também estava com aquele calor, aquele sentimento, não é, das circunstâncias pela morte de Cristo, pelo que os judeus fizeram com ele, aquela aberração, né, ele sendo inocente, talvez pensando nisso, e eles naquela tensão também, pensando que os judeus iriam pegar os discípulos de Jesus também para fazer a mesma coisa ou pior. Por isso eles estavam reunidos com as portas fechadas. Mas Jesus chegou e disse: paz seja convosco. Por que vocês estão tão tensos assim? Por que vocês estão tão preocupados? Certamente com essa palavra ele quis dizer isso, porque viu que que os discípulos estavam tensos, aflitos, atemorizados com a situação que estava acontecendo. Paz seja convosco, na primeira vez. E conversou bastante com os discípulos, inclusive falou que eles teriam agora a missão de evangelizar, de pregar a palavra, soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas Tomé não estava com os discípulos. E na segunda aparição de Jesus, Tomé estava com os discípulos. Jesus disse: paz seja convosco. E outra vez, né? Estou falando 2 vezes na primeira aparição e 1 vez na segunda aparição. Porque ele disse: paz seja convosco, e foi em direção a Tomé. E que paz é essa que Jesus, né, cita aqui 3 vezes? Que paz é essa? Nós sabemos que o mundo tem um tipo de paz. O mundo apresenta um tipo de paz, mas Jesus apresenta uma paz que não é igual ao que o mundo apresenta. A paz que o mundo apresenta é uma paz que o mundo, que o homem pensa que não pode haver o quê? Dificuldades nem problemas. É uma paz sem dificuldades e sem problemas. Uma paz que acha que é sem guerra. Onde não há guerra, então está em paz. Uma paz que o mundo vive o que ele bem entende, bem à vontade. Então isso é viver em paz. Então este mundo tem criado muitas teorias, umas refinadas e outras grosseiras. E outros pensam que paz é uma coisa instantânea, que desce e a pessoa é possuída pela paz. É que o mundo pensa. São alguns exemplos.
Não há guerra, então está tudo em paz. O mundo está em paz porque não tem guerra. O mundo está em paz porque não há problemas, não há perturbação. Acha que paz é isso? Não havendo isso. Mas Jesus deixou umas palavras para nós, não é? Sobre paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus é a paz. Ele é a verdadeira paz. Em Isaías 9,6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o príncipe da paz, ele é a paz, com ele temos paz, e que sem ele não temos paz. Essa paz é mais profunda, irmãos. Essa paz é mais preciosa do que a paz que o mundo dá. Ele é a paz. E em Isaías 53, verso 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando nós cremos em Jesus, quando nós sabemos que Ele é a paz e aceitamos essa paz, recebemos essa paz, você vai ter paz com Deus, você vai ter paz com você mesmo, você vai ter paz com o próximo. Não é uma bênção? Esta é a verdadeira paz, a paz que o mundo não conhece, como Jesus. Não vou lá dou como a dá o mundo não conhece essa paz. É preciso trilhar o caminho da fé, começar crendo, começar reconhecendo que é pecador, começar reconhecendo que Cristo é a verdadeira paz, para o homem ter comunhão com Deus Pai. Esta é a verdadeira paz, porque no pecado todo homem é inimigo de Deus, afastado de Deus, da incredulidade. Gostaria de ler Gálatas 5:22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo mora dentro de você, você é templo do Espírito Santo, logo, você tem a paz de Cristo, porque Ele traz a paz. Tem a paz de Cristo. Ah, mas o mundo tem muitos problemas, é muita aflição, é muita enfermidade, às vezes sou triste, às vezes estou desanimado, às vezes estou melancólico. E essa paz? A paz é Ele. Ele está dentro de você para lhe ajudar nesse momento mais difícil. É a paz de alma, é a paz de espírito. É isso que Ele proporciona na vida de todo aquele que nele crê. É aquela paz transformadora que o mundo não conhece, que o mundo não entende. No verso 20, versículo 24, diz o seguinte: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Não estava com os discípulos. Dídimo quer dizer gêmeo. Tomé era irmão gêmeo. E o gêmeo dele era uma irmã, chamada Luzia. Dídimo quer dizer gêmeo.
o apelido dele era Dídimo. Tomé chamado Dídimo, a alcunha que ele tinha, porque ele era gêmeo. Então, ele não estava presente na segunda reunião, ou seja, no domingo, no segundo domingo. No primeiro domingo, ele não estava presente. No segundo domingo, ele estava presente. Não é? No primeiro domingo, não estava. Foi quando Jesus apareceu. E quando foi no segundo domingo, aí disseram a ele: Tomé, nós vimos Jesus. Jesus esteve aqui. E ele disse: eu creio, eu só acredito, não é? Se eu colocar as mãos no seu lado, nas cicatrizes, né, que ele recebeu, ficou nas mãos e nos pés. Foi o que ele falou para os discípulos. Então, irmãos, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Se ele tivesse presente, né, na primeira reunião, Jesus aparecesse, ele iria ver Jesus juntamente com os outros discípulos. Como ele não viu, ele não acreditou nas palavras dos seus irmãos, os discípulos. Você já pensou que muitas vezes a pessoa... Onde será que Tomé estava? Será que ele estava tão triste que não queria mais congregar com os irmãos no domingo? Será que ele ficou tão desanimado, né, porque Jesus havia sido morto e crucificado e estava, vamos dizer assim, sozinho, queria ficar sozinho? Bem, a Bíblia não diz, né? Um lugar incerto. A Bíblia não diz o que ele realmente estava sentindo ali. Ninguém registra esse fato. Mas que alguma coisa estranha estava acontecendo com ele. Ele não estava bem. Tenho certeza que ele não estava andando no meio do povo, dos judeus, lá na cidade. Porque o clima era tenso. Ele poderia ser visto e ser preso. Ele estava em algum lugar. Aí eu pergunto, irmãos, por que é que muitas vezes a pessoa se aborrece, não é? E que não quer estar na casa de Deus, junto com os irmãos, para ter aquele momento de comunhão? Se afasta totalmente porque está triste com alguma coisa, porque está desanimado, porque não quer mais crer, não quer mais ouvir a palavra de Deus. Você acha que não precisa, que não tem necessidade, e se afasta totalmente da comunhão com o Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz, né? Aliás, o escritor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Mas em casa eu ligo o rádio, fico escutando a pregação, as mensagens, mas a palavra de Deus é alimento. Sim, mas a palavra de Deus diz: você não é para ficar só em casa escutando pregação no rádio. Simplesmente porque se aborrecer com alguma coisa, eu te coloquei ali, naquela casa. Ali é a minha casa, eu te chamei para ali eu tenho algo contigo. E você está perdendo a comunhão com o Senhor. E está deixando de receber bênçãos. Porque eu estou com a maioria, eu estou com aquele povo. Você é que não quer ir. Porque é ali que eu falo, que eu abençoo, que eu esclareço, que eu instruo, que eu fortaleço, que eu alimento o meu povo. E você está deixando a comunhão com o Senhor, comigo, com seus irmãos. Não faça isto, porque o Senhor se agrada quando os irmãos estão unidos, quando os irmãos estão juntos, quando os irmãos estão em comunhão. Lembra-se do Salmo 133, o que diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam
em união. É como óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão. Deus quer ver isto na vida dos irmãos. Afinal de contas, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. E nós somos um tijolinho desse corpo, desse edifício que é Cristo. E a pessoa está deixando de participar do corpo de Cristo. Eu não sei se aqui tem alguém assim pensando em fazer isso, mas se tiver, irmãos, está na hora de refletir e escutar o que a palavra de Deus diz. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Você precisa se alimentar. Eu estava pensando sobre o culto doutrina, quinta-feira aqui, quando o pastor leu Atos 27, versículo 27, sobre o naufrágio. Quem estava aqui ouviu sobre o naufrágio do navio que iam conduzindo Paulo e outros presos para Roma. Chegou um dado momento que a tempestade assolou aquele navio, vento forte, as águas do mar começaram a agitar o navio, e os marinheiros pensaram até em sair do navio, tentaram arriar o bote para, olha, desaparecer, porque com medo de que o navio fosse dar em alguma rocha e se despedaçar todo mundo. Mas Paulo disse, não, olhe, não faça isso, porque se vocês, que são os marinheiros, os condutores desse navio, fizer isso, o restante do povo que está no navio, todo o povo vai morrer. Sabe quantas pessoas tinham no navio? 276. Então, os marinheiros não fizeram aquilo. Cortaram as cordas do bote, o bote saiu à deriva no mar, e eles ficaram no navio. E logo em seguida, sabe o que foi que Paulo disse? Vocês têm que se alimentarem. Vocês estão aqui há 14 dias nessa viagem e vocês não estão se alimentando. Vamos se alimentar, porque ainda tem coisa pela frente. Então, tinha pão no navio. Não sei se fizeram pão lá, se tem alguma padaria lá dentro do navio, que eu acho difícil. Ou então trouxeram pão para alimentar o povo durante a viagem, porque era uma viagem longa. Né? Aqueles navios à vela, caravela, né? Aquele navio à vela, grande, 2 vezes o tamanho dessa igreja, com 276 pessoas. Todos comeram. Mas Paulo recebeu uma mensagem do Senhor dizendo, olha, ninguém desse navio vai padecer. E Paulo disse, olha, o Senhor está conosco, e ninguém daqui vai padecer, ninguém vai morrer. Pode ficar tranquilo, que vocês não vão partir agora. E diante daquela tempestade, navio para lá, leme para cá, não é? O navio sendo jogado de um lado para o outro. Então, antes de amanhecer o dia, encalharam o navio lá no encontro das águas, e o navio ficou preso na areia, sem poder avançar. Só que a tempestade continuou cada vez mais forte e começou a abrir o navio de trás para a frente. Então o centurião disse, agora, quem souber nadar, pule logo nas águas. Então quem soube nadar começou a pular. Quem não sabe nadar, pule nas águas, mas pegue algum troço do navio, madeira, alguma coisa, e saia nadando para a praia, porque a terra estava lá na frente. Eu acho que uns 100 metros, mais ou menos isso. Eles viram a terra. Aí eu pergunto, irmãos, se eles não tivessem obedecido, né, a solicitação de Paulo, que Paulo não era o comandante do navio, ele estava ali dando uma palavra, não é? Porque Deus estava ajudando ele a fazer isso. E o centurião estava bastante atento, o chefe do navio, e deram ouvido, se alimentaram, recobraram o ânimo, quando veio o quê? A luta para não morrer. E o Senhor já havia dito, ninguém vai morrer. Eu estou com cada um de vocês. E tinha ímpio, tinha ateu, tinha pessoas que adoravam vários deuses, mas por causa de Paulo com Deus, a comunhão de Paulo com Deus,
todos aqueles ateus, todos aqueles homens do navio foram salvos. Se alimentaram e conseguiram força para nadar até a terra. E é assim, irmãos, que eu fico pensando também, nós aqui. Nós devemos nos alimentar. E é através da comunhão com Deus que nós nos alimentamos aqui também. Que recebemos a palavra, ouvimos a palavra e ficamos fortes espiritualmente para enfrentar a tempestade que está lá na frente nos esperando. Porque se alguém estiver pensando que tem paz e as coisas vão ficar tudo mansa, tranquila, está enganado. Estiver pensando que ser crente é para ficar, não tem mais problema, não tem mais confusão, não tem mais dor, está enganado. Se estiver pensando que não tem enfermidade, que é só saúde, aleluia e glória a Deus, está enganado, porque lá na frente você tem que estar bem alimentado, e é aqui que você consegue se alimentar completamente. É aqui que você é fortalecido espiritualmente para vencer a luta que está lhe esperando lá na frente. E Deus está com você. Jesus está com você, o Espírito Santo está em você. Mas você também tem que fazer a sua parte. Tem que orar, tem que procurar se alimentar, tem que estar na presença de Deus, tem que ter comunhão com os irmãos, para estar forte. Porque se a tempestade se levantar lá na frente e você for nadando, não vai chegar lá não, na terra não. Está fraco. O tubarão vem e devora logo. Irmãos, Tomé aprendeu com o Senhor. Depois ele disse, não, vou para lá mesmo. E no outro domingo, ele estava lá com os discípulos, participando daquela comunhão. Criou ânimo. Ele viu que sozinho não adiantava. O que é que estou fazendo aqui sozinho? Estou triste, depressivo, não é? Eu vou para lá, não estão meus irmãos. E foi para lá. Ele estava junto. Quando aconteceu o inesperado, novamente, Jesus surgiu, apareceu, de repente, as portas fechadas e, novamente, saudou aqueles discípulos com a paz, não é? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Irmãos, muitas vezes as pessoas querem ver primeiro para crer, como foi o caso de Tomé aqui. Mas no reino de Deus é crer para ver. A sequência é essa. Primeiro crer, depois para ver. Irmãos, o reino de Deus é invisível. O reino de Deus, Deus é espírito. Seus anjos são espíritos. Jesus é espírito agora. Subiu. E nós seremos pessoas transformadas, seres espirituais, seremos transformados. Jesus foi glorificado. O nosso corpo não vai ser matéria, não combina. Matéria pecaminosa não combina com os céus, com o viver nos céus. Jesus tem que transformar esse corpo, um corpo incorruptível, a semelhança do corpo de Cristo Jesus, que desce invisível, entra no ambiente e se torna visível. E quando ele entra, os discípulos ficam assustados. É um espírito. Quem é esse? É Jesus? Não pode ser. É ele? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Fica em dúvida. Jesus se aproxima e diz, sou eu mesmo, olha aqui. Olha aqui o sinal dos cravos. Toque em mim. Então aquele corpo que era espiritual, invisível, ele se tornou sólido. É ele, tocaram nele, sentiram. Veja a natureza do corpo, um corpo glorificado. E então,
a alegria invadiu o coração dos discípulos com ele. Realmente tiveram a certeza que era Jesus. Não era um impostor, não era uma pessoa se fazendo, passando por Cristo. Ele estava vivo, ele ressuscitou. E olhe que já havia se apresentado a Maria Madalena, já havia se apresentado a Maria Madalena e a outra Maria. Jesus havia aparecido aos discípulos no caminho de Emaús. Olhe que Jesus já havia aparecido ao Simão Pedro, a Pedro, Cefas, Pedro, Simão, já havia aparecido para ele. E agora, já havia aparecido para os discípulos, sem a presença de Tomé, e na segunda vez, apareceu novamente. E parece que dessa vez ele veio exclusivamente para confrontar Tomé. Veja como é a misericórdia e a graça de Deus. Ele não deixou Tomé na dúvida, como incrédulo. Ele voltou no outro domingo e disse, Tomé, dirigiu para Tomé e falou tudo isto. Olha aqui, minha mão, olha eu aqui, toca, vem tocar em mim. Sou corpo. A natureza dele. E foi que Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. E certamente, eu creio que ele adorou, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. A Bíblia não diz isso, mas pelas palavras, Senhor meu e Deus meu, acho que ele se ajoelhou aos pés de Cristo. E Jesus disse, porque me viste agora, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Irmãos, que é interessante, Jesus sabia. Quem foi que contou a Jesus que Tomé não havia? Jesus, na sua onisciência, já sabia e foi direto para ele. E repreendeu Tomé. Uma repreensão. Porque me viste, agora creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Essa expressão é importante. Deus meu. Jesus é Deus. Deus também, porque Ele é onisciente. Ele é onipresente. Principalmente agora, glorificado. Ele tem os mesmos atributos do Pai. Assim como o Espírito Santo. Hebreus 11, 1 e 3 diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis, das coisas que não aparecem. Nós cremos pela fé, não é verdade? Segundo os Coríntios 4:8 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As coisas que estão vendo aqui na terra, tudo são temporais, são efêmeras. Jesus vai destruir tudo isso e vai transformar. Essas coisas não são eternas. Mas as coisas que nós não vemos, as coisas que pertencem ao reino de Deus, são as coisas invisíveis. Essa nós devemos crer, porque essas coisas são eternas. É o que diz, segundo os Coríntios 4:18. E tem mais, Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mostra-nos o Pai, Jesus. Foi o que perguntaram a Jesus. Queremos ver Deus, onde é que Ele está? Mostra-nos o Pai, eu quero ver o Pai, quero ver Deus. Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a imagem do Deus
invisível. Cristo nisso, será que eles creram? Eu acho que eles ficaram, foi revoltados. Esse homem está se fazendo de Deus? E João, capítulo 20, verso 29, que foi esse texto que eu li aqui, Jesus disse, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos, né, nada disso. Não vimos Jesus fisicamente, mas cremos. E somos bem-aventurados porque cremos. Glória a Deus. Somos felizes porque cremos, ainda que não tenhamos visto Cristo fisicamente. Mas o reino de Deus é isso, é invisível. Nós iremos ver, participar desse reino, quando Ele nos levar para si. O quarto ponto que eu gostaria de dizer aqui, que é justamente em João capítulo 20 e o verso 28, que eu já adiantei alguma coisa. Quando Tomé, ele disse, Senhor meu e Deus meu, não é? Deus interveio misericordiosamente, não é? Através de Jesus, e para corrigir Tomé, não é? Jesus mostrou a misericórdia dele e a sua graça para corrigir Tomé na sua incredulidade. Não deixou Tomé na dúvida, na incredulidade. E é isso que ele faz com as pessoas atualmente, irmãos. Deus envia seus mensageiros para não deixar as pessoas na dúvida e na incredulidade, principalmente os seus filhos, principalmente aquele que lhe pertence, que ele comprou, que ele escolheu, né, que passa pela cabeça dessa pessoa, essas coisas. Ele envia alguém para corrigir, para mostrar a realidade e acordar a pessoa. João 1, verso 1 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Falando sobre Jesus e a sua eternidade, que antes dele chegar até aqui, chegar neste mundo, ele já existia com Deus. Para concluir aqui a mensagem, eu quero dizer o seguinte: todos queremos ter paz, não é verdade? Nós temos a paz de Cristo, o mundo quer ter paz, e a verdadeira paz é essa, é Cristo. Sem a Cristo não há paz. Com Cristo você tem paz com Deus, com você mesmo e com o seu próximo. A verdadeira paz só existe através da fé. A fé no ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom de Deus. O Espírito Santo trabalha para salvar, para transformar o homem pecador que está afastado de Deus, sem paz, sem Deus e sem salvação. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E a confiança na veracidade da palavra de Deus é essencial para podermos reconhecer a grandeza de Deus nos pequenos detalhes da nossa vida e assim experimentar a paz que o Senhor deseja que tenhamos. Se você tem a paz de Deus, diga glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então fica aqui essa palavra, fica aqui essa mensagem, né? Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos edifique, né? Sempre nos alimentando com a sua palavra para não vacilarmos, para não enfraquecermos, para não cairmos, mas permanecermos sempre firmes na sua presença. Amém?